Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Que foi o tema de estudo dessa semana, que está se referindo ao Goronzon, né? E qual é o aspecto que esse Gosho traz em alguns trechos? O aspecto importantíssimo que é a abertura dos olhos de imagens, a cerimônia de abertura dos olhos de imagens. Por que essa cerimônia é super importante? Nós vamos estudar nesse Gosho agora. Essa é a parte que eu gostaria de estudar, né, e de deixar registrado, porque muitas pessoas no século 21, no ano de 2020, né? E quem sabe até outras pessoas, outros seres em outras épocas podem ter essa ideia. E também já aconteceu no passado recente, né? Com uma cisão que ocorreu, de que pessoas elas se acham capacitadas e criam até mesmo instituições ou criam assembleias para decidirem como que elas vão conceder Goronzon. Mas não é bem assim que não é bem assim que Nichiren Daishonin deixou a transmissão dos ensinos. A transmissão dos ensinos foi deixada em 2 documentos de transmissão para Byakuren Shariniko Shonin da Nichiren Shoshu. E essa cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que ela é feita em Goronzon, no Goronzon, ela foi também transmitida por Nichiren Daishonin, antes que ele morresse, para Byakuren Shariniko Shonin. E ele aqui nesse Gosho, ele, além de refutar todos os outros sutras e todos os outros sacerdotes que faziam cerimônias de abertura dos olhos de imagens com outros sutras, ele explica e refuta todos eles e diz que não vai adiantar para nada, muito pelo contrário. Ele aqui revela sobre a importância da cerimônia de abertura dos olhos de imagens que deve ser feito pelo sacerdote. Então vamos ler exatamente como está na tradução das escrituras de Nichiren Daishonin, edição de 1981, da entidade religiosa Nichiren Shoshu do Brasil, porém é da editora Brasil Seiko Limitada, que era, ou é, não tenho certeza, a editora da Soka Gakkai Internacional, que, por sinal, seguia, né, os preceitos da cerimônia de abertura dos olhos de imagens, mas que, por vários motivos, resolveram retirar a cerimônia de abertura dos olhos de imagens. Então vem aqui, a menos que alguém que tenha captado a essência do Sutra de Lótus conduza a cerimônia de abertura dos olhos de uma imagem de madeira ou pintada, será como se uma casa sem dono fosse ocupada por um ladrão, ou se uma pessoa morresse e um demônio entrasse em seu corpo. Quando no Japão de hoje são realizadas cerimônias de abertura dos olhos de imagens do Buda, segundo rituais da Shingon, os demônios as ocupam e despojam as pessoas das suas vidas, pois o demônio também é chamado de ladrão de vida. Além disso, demônios entram nessas imagens e despojam as pessoas dos benefícios. E um outro nome do demônio é ladrão dos benefícios. Como as pessoas adoram demônios, elas levaram o país à ruína em suas existências presentes. E porque elas veneram o demônio, cairão no inferno dos incessantes sofrimentos nas próximas existências. Então, nesse trecho super importante para nós, que eu peguei das escrituras de Nichiren Daishonin,
da editora Brasil Seikyo, da Soka Gakkai, e da entidade religiosa Nichiren Shoshu do Brasil. Fala exatamente que deve haver uma cerimônia de abertura dos olhos de imagens por um sacerdote que tenha captado a essência do Sutra de Lótus. Este sacerdote que deve conduzir esta cerimônia de abertura dos olhos de imagens, né? Porque mais na frente nós vamos ver que ele está também se referindo ao Gohonzon. E que caso não haja essa cerimônia de abertura dos olhos de imagem, que deve ser feita por uma pessoa capacitada em ter conhecimento e captado a essência do Sutra de Lótus, se essa cerimônia não for feita, ou se ela for feita por um sacerdote, por exemplo, de outras seitas, como a Shingon, aqui ele citou a seita Shingon, o que vai acontecer? Demônios entrarão nestas imagens. Tá bem escrito aqui, eu já deixei aqui na captura de tela para vocês verem a transcrição do Gosho. Demônios é como uma casa desocupada. E um ladrão pode entrar dentro dessa casa. Ou se uma pessoa morresse e um demônio entrasse em seu corpo. Então, quando não há a cerimônia de abertura dos olhos de imagens, ou quando essa cerimônia de abertura dos olhos de imagens for conduzida por uma pessoa que não tenha captado a essência do Sutra de Lótus, que não tenha essa essência do Sutra de Lótus em sua mente, na sua espiritualidade, né, nas suas orações, que não tenha essa essência, o que vai acontecer? O que é? É como se acontecesse o quê? É como uma casa que não tivesse dono, porque não houve uma consagração. Não houve uma consagração naquele objeto de devoção. Então é como uma casa que se não tivesse dono, que fosse ocupada por um ladrão, ou se uma pessoa morresse e entrasse um demônio. Então vocês conseguem entender quando eu falo sobre a importância da cerimônia de abertura dos olhos de imagens? Porque nós temos que estudar o que está escrito no Gosho. A interpretação que está nas escrituras de Nichiren Daishonin, da editora Brasil Seikyo, é exatamente essa que eu estou lendo para os senhores. Inclusive, nós vamos ler o fundo de cena, que eu não costumo ler nas minhas explanações, mas aqui, na cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que inclusive já foi cortada por alguém aí, por alguma instituição, né? E outras nem fazem, ela é muito importante que se saiba o que o Buda deixou como fundamento para que nós pudéssemos seguir para os próximos 10.000 anos na prática que conduz a atingir a iluminação, ou criar a causa e o efeito da iluminação interior dentro de cada um de nós, né? Porque o mundo está um caos exatamente por isso, porque as pessoas vivem nos estados demoníacos de vida, ou podemos até dizer nos estados inferiores de vida. Inclusive, o próprio Buda Nichiren Daishonin, apesar de fazer muitos anos que ele escreveu isso aqui, ele diz que as pessoas adoram os demônios. O que é adorar os demônios? As pessoas vivem nos estados demoníacos de vida, por exemplo. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas odeiam uns aos outros, as pessoas fazem guerras, as pessoas destroem países, as pessoas tacam bomba química, né, em outros países, que na verdade faz parte de um todo. Vários países estão em guerra. Os políticos, eles não pensam globalmente, eles pensam individualmente na sua nação, como que se o ser que tivesse em outra nação, ele fosse de outro mundo, né? Ele é um outro ser, então ele é capaz de pegar uma bomba e tacar
lá na Síria e matar todo mundo e destruir aquele país porque ele quer o petróleo. Por que ele quer o petróleo? Ele quer o petróleo porque ele precisa criar mais indústrias, criar mais empregos, né, desenvolver o país dele e, ao mesmo tempo, ver a miséria, a desordem, a destruição, a fome, o sofrimento, a angústia de outros seres que estão em outras terras. Então, é por isso que Nichiren Daishonin fala que as pessoas adoram os demônios, porque esse atributo da não benevolência, esse atributo da não compaixão, esse atributo da... Isso não é um atributo, né? Isso é na verdade, não é um atributo, isso seria uma coisa vergonhosa, uma pessoa que não tem atributos nenhum, que ela não tem compaixão, que ela não tem benevolência, que ela não tem amor ao próximo, que ela não vê o outro como a si mesmo, né? Porque esse aí já é até um ensinamento, uma frase famosa de Jesus Cristo: amai-vos aos outros como a si mesmo. Ela adora demônios, porque o demônio, ele é um ladrão de benefícios. O demônio, ele rouba, o demônio, ele quer que você perca, o demônio, ele quer que você sofra, o demônio, ele quer que seu casamento não vá para frente, o demônio, ele quer a desgraça do mundo. Então, se nós, os seres que vivemos neste mundo, não conseguimos alcançar atributos búdicos como a benevolência, como o amor ao próximo, como o perdão, como a gratidão, né? Se nós não conseguimos ter a percepção de que estamos todos juntos, que somos Exofuni, nós somos o nosso próprio ambiente coletivo, estamos todos interligados, então, com certeza, ficaria difícil da nação prosperar. E aí Nichiren Daishonin fala que a nação, as pessoas destroem a nação, porque elas adoram os demônios. E aqui nessa parte, ele está justamente falando sobre a cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que esta é uma cerimônia que deve ser feita por uma pessoa capacitada que entendeu a essência do Sutra de Lótus e que conduz a cerimônia de abertura dos olhos de uma imagem de madeira ou pintada, porque o Gohonzon, ele não é uma imagem de uma estátua, mas ela é uma imagem, né? Eu escrevo a minha vida em sumi, pintada e até mesmo de madeira, né? Será como uma casa sem dono, fosse ocupada por um ladrão ou se uma pessoa morresse e um demônio entrasse em seu corpo. Então, ele diz que, além disso, demônios entram nessas imagens e despojam as pessoas dos benefícios. E um outro nome do demônio é ladrão de benefícios. Como as pessoas adoram demônios, elas levam o país à ruína e suas existências presentes. Então, aqui está muito claro de que deve-se haver uma cerimônia de abertura dos olhos de imagens, porque agora já foi revelado a essência do Sutra de Lótus, o verdadeiro ensino, a verdadeira prática já foi revelada. Não como antigamente, que eram com sutras provisórios, porém, com o Sutra de Lótus, né? Que é a revelação da essência, da lei mística que existe em todas as coisas. E o Sutra de Lótus é a própria mente iluminada do Buda, porque ali está a sua própria mente. Quando você lê o Sutra de Lótus, você está lendo o sentimento do Buda, a espiritualidade do Buda, as palavras e a mente do próprio Buda iluminado, que é o Sutra de Lótus. Então, essa cerimônia de abertura dos olhos de imagens deve ser feita por um sacerdote que captou a essência do Sutra de Lótus, para que demônios não entrem dentro dessas imagens. Está bem escrito aqui. Caso não haja essa cerimônia de abertura dos olhos de imagens, ou caso ela seja feita por um sacerdote ou por uma pessoa que não captou a essência do Sutra de Lótus e que não esteja capacitada para tal,
demônios entrarão dentro dessas imagens. Está escrito bem aqui. Vocês estão vendo? Está escrito aqui? Deixa eu ver aqui a parte. Além disso, demônios entram nessas imagens. Bem aqui, ó. Além disso, demônios entram nestas imagens e despojam as pessoas dos benefícios. E um outro nome do demônio é ladrão dos benefícios. Então, queridos amigos, nós precisamos estudar que é necessário a gente se voltar para o sacerdote capacitado que desde 800 anos praticamente, né, vem com a sucessão e a transmissão dos ensinos, inclusive fazendo a cerimônia de abertura dos olhos de imagens com o Sutra de Lótus. Porque nós não adoramos demônios, na verdade, as pessoas não adoram demônios, na verdade, elas não conseguem sair dos estados inferiores de vida delas. A física quântica fala como frequência, da frequência do mais baixo nível, em que elas se igualam a entidades famintas, entidades que não possuem atributos búdicos, atributos da iluminação, atributos da elevação. E por isso o país entra em declínio também. Tá bom, queridos amigos? Essa é a parte que fala da cerimônia de abertura dos olhos de imagens. Vamos aqui para o fundo de cena somente sobre a cerimônia de abertura dos olhos de imagens, tá? Aqui nesse Gosho, queridos amigos, nós vemos aqui escrito sobre a cerimônia de abertura dos olhos de imagem. Veja aqui. Tá vendo aqui, ó, no 34, tá escrito cerimônia de abertura dos olhos. O que que é? Esse é o fundo de cena das escrituras de Nichiren Daishonin, da revista da editora Brasil Seikyo, da Soka Gakkai, porém da entidade religiosa Nichiren Shoshu. É o que está escrito lá na edição de 1981. Cerimônia de abertura dos olhos. Cerimônia para consagrar uma imagem recém-constituída do Buda. Através dessa cerimônia, a imagem fica dotada do atributo espiritual, transformando assim num objeto de adoração. Veja aqui o que está escrito nas escrituras de Nichiren Daishonin, da editora Brasil Seikyo, do ano de 1981, da entidade religiosa Nichiren Shoshu. Porque quando eu entrei com 8 anos de idade na Soka Gakkai, eu recitava no Gohonzon que tinha a cerimônia de abertura dos olhos de imagem. E por isso eu recebi aquele benefício maravilhoso, que está lá no meu relato, vou colocar aqui no card para vocês. Cerimônia de abertura dos olhos. Cerimônia para consagrar uma imagem recém-constituída do Buda. Através dessa cerimônia, a imagem fica dotada do atributo espiritual do Buda, transformando-se assim num objeto de adoração. Essa cerimônia deve ser feita pelo sacerdote da Nichiren Shoshu. Ele é versado, com certeza, na essência do Sutra de Lótus. Afinal, eu já expliquei no meu canal toda a trajetória dessa entidade Nichiren Shoshu, né, uma organização de quase 800 anos, que preserva os ensinos e a prática de Nichiren Daishonin. Inclusive, esse Gosho aqui veio de lá, apesar de ter sido publicado pela editora Seikyo, né, da Soka Gakkai. E então, aqui também eu gostaria que vocês lessem comigo o que fala sobre o Gohonzon. Vamos lá. Aqui no fundo de cena, tá? Eu vou pegar aqui só essa partezinha aqui para não ficar muito grande o áudio. Tá aqui. Num contexto semelhante, tá? Nichiren Daishonin afirma em O Verdadeiro Objeto de Adoração, tanto as escrituras budistas como não budistas permitem que a imagem de madeira ou pintadas sejam adotadas como objeto de adoração. Mas Tiantai e seus seguidores foram os primeiros a explicar o princípio subjacente a isso.
Se um pedaço de madeira ou papel não tivesse os aspectos materiais e espiritual, ou lhe faltasse a causa inerente para manifestar uma natureza espiritual, seria inútil, dando-lhe crédito como objeto de adoração. Então, o papel, gente, não é um papel. Ele tem o poder de manifestar um aspecto espiritual. Porque vai haver uma cerimônia de abertura dos olhos de imagem e vai haver uma consagração. É o que está falando, porque, como eu já falei, os seres inanimados, os seres insensíveis também possuem o estado de Buda dentro deles. E aqui no próprio fundo de cena do livro, né? As Escrituras de Nichiren Daishonin, está declarando sobre os aspectos espirituais dos seres insensíveis. Então, ele vai vir aqui na parte importante para que a gente consiga perceber. Esse conceito sobre a manifestação da natureza de Buda inerente a uma imagem insensível, através da cerimônia de abertura dos olhos, para assim transformá-la em objeto de adoração, aplica-se também ao Gohonzon. Então, veja que isso aqui, quem escreveu, isso aqui não fui eu, quem escreveu isso aqui foi o Departamento de Estudo da Soka Gakkai, na época. Porque na época, a Soka Gakkai era junto com a Nichiren Shoshu, em termos de prática, em termos de sutra, em termos de doutrina. E aqui esse Goshon, um Goshon super importante, porque a cerimônia de abertura dos olhos de imagens não pode ser cortada. E aqui nesse Goshon eu expliquei para vocês com as próprias palavras do Buda o que acontece em um objeto de devoção que não passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que deve ser feita pelo sacerdote da Nichiren Shoshu, que deve passar por uma consagração, conforme Nichiren Daishonin transmitiu para Byakuren Achari Nikko Shonin, né? E que é por causa dessa consagração, dessa cerimônia também, que o ser insensível, que também possui o estado de Buda latente, adquire os aspectos espirituais para se transformar num objeto de devoção, para a observação da mente. Então, este conceito sobre a manifestação da natureza de Buda inerente a uma imagem insensível, através da cerimônia de abertura dos olhos, para assim transformá-la em objeto de adoração, aplica-se também ao Gohonzon. Essa é a interpretação correta. Essa é a interpretação antes da excomunhão. Então, eu acho que nós temos que fazer aí uma composição, novamente, uma composição institucional, né? Porque as pessoas, elas não podem ficar recitando num objeto, não vou falar que é Gohonzon porque não é, num objeto que está sujeito, como diz aqui, à entrada de entidades malignas, de demônios, que está sujeito, sim, entram entidades malignas, demônios, destruidores de vida, e não existe benefícios. Então, não pode ficar se fazendo Gohonzon. Se for criar aí uma instituição lá na Índia, for criar uma instituição lá no Tibete, for criar uma instituição lá na China e inventar um Gohonzon, isso não existe, isso não pode. Isso não pode, porque existem fundamentos que foram deixados pelo Buda original dos últimos dias da lei Nichiren Daishonin, que já deixou todos os fundamentos, como, por exemplo, o Dai Gohonzon, o Alto Santuário de Romon, tá? O Gohonzon, como que se faz a inscrição do Gohonzon? Ele transferiu em vida, ele transferiu escrito em testamento, ele transferiu para Byakuren Achari Nikko Shonin, que criou-se ali, então, começou, é o segundo sumo prelado, ou o segundo reverendíssimo soberano da lei, né? O primeiro foi o Buda, Nichiren Daishonin, e assim sucessivamente,
para que tudo saísse conforme os fundamentos que o Buda original Nichiren Daishonin deixou para conduzir os seres a atingirem a iluminação, para conduzir os seres a terem a percepção perfeita. Então, a cerimônia de abertura dos olhos de imagens está escrito nesse Gosho que eu estou aqui explanando para você, e você vai observar que ele não pode não ser consagrado, não pode não ter cerimônia de abertura dos olhos de imagem. A cerimônia de abertura dos olhos de imagem deve ser feita por um sacerdote que tenha adquirido a essência do Sutra de Lótus, que é o sacerdote da Nichiren Shoshu, porque assim sempre foi, era assim dentro da Soka Gakkai também, né? E é muito perigoso você aceitar que entre na sua casa um objeto de adoração que não passa por essa cerimônia, pela Nichiren Shoshu, que não passa pela cerimônia de abertura dos olhos e que é dotado, inclusive, de entidades malignas que entram dentro desse pergaminho e destrói não somente a vida da pessoa, como também destrói a nação, que está escrito aqui no Gosho de Nichiren Daishonin, tá? Eu deixei aqui para vocês, então, o fundo de cena, para que vocês possam ver que isso aí não é uma invenção minha, muito pelo contrário, o canal ele é para falar sobre os ensinos de Nichiren Daishonin, ele é para falar sobre os Goshos, sim, ele é para falar, sim, sobre Gohonzon, sobre a cerimônia de abertura dos olhos de imagens, e aqui, então, nós estamos falando que a cerimônia de abertura dos olhos de imagens, ela foi declarada super importante e necessária e crucial para que o Gohonzon seja Gohonzon. Então, Gohonzon, que não é passado pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, pelo sacerdote da Nichiren Shoshu, ou Gohonzon, que nem tem cerimônia de abertura dos olhos de imagens, só tem o Sutra de Lótus, né, que é considerada a voz de Buda, mas até um Sutra de Lótus assim, um pouquinho curto, ele não é um Gohonzon, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de falar sobre a importância da cerimônia de abertura dos olhos de imagens. O Gosho está aí, ok? As escrituras de Nichiren Daishonin, edição de 1981, página 135